Vamos lá, 10º dia, dia 20. Eu até tinha falado um pouco no vídeo de ontem. A ideia do 10º dia era a gente de fato começar o desafio. Então, basicamente, esses 10 primeiros dias foi muito mais de adaptação, entender, adaptar, enfim, ir aplicando as coisas, entendendo e se familiarizando a essa rotina. E agora, a partir do dia 10, a ideia é começar a, de fato, seguir mais à risca esse processo e cada vez ir reduzindo mais essa flexibilidade, né, dos pontos. Então, o que eu fiz? Hoje foi feriado nacional, então de fato, eu não trabalhei e consegui estruturar um pouco, assim, pensar um pouco como que seria esse processo. Eu tenho as 5 categorias, eu defini os pontos que eu vou abordar agora nessa próxima fase e tentei estipular uma meta para o mês, porque agora atualmente a gente está no dia 20, a gente tem mais 10 dias aí para frente, depois disso a gente vai entrar no mês de dezembro, né? Então, o que eu fiz foi, coloquei os itens que eu pretendo trabalhar nesse momento para os próximos 10 dias aí, e estipulei uma meta para o mês para conseguir quantificar nessa primeira etapa, que seria o primeiro teste de fato, tentando seguir mais à risca esse processo. Então vamos lá. A parte profissional, atualmente eu sou líder de um time de 8 pessoas e eu atendo alguns clientes também. Eu pensei assim, o que é necessário eu fazer diariamente que, se for feito, ele vai aumentar a probabilidade, a taxa de sucesso e vai proporcionar um processo evolutivo, tanto para mim quanto para as pessoas que estão no time, quanto para os clientes, quanto para a empresa. Então eu separei em 4 etapas que deveriam ser feitas. A primeira é reuniões, que pode ser tanto reuniões internas quanto reuniões com clientes. O segundo ponto é alinhamento individual com as pessoas do time, que deveria ser feito diariamente junto com o líder, nem que sejam alinhamentos rápidos. O terceiro ponto seria a revisão de cada um dos clientes e cada um dos projetos que é atendido, apenas para a gente entender se estamos no caminho, se tem algum ponto. Isso é extremamente essencial também, mesmo que seja rápido. E o quarto ponto seria pequenas melhorias de processo, para que a gente possa fazer isso diariamente. Pequenos ajustes e refinos que vão causar, ao longo do tempo, grandes mudanças. É muito melhor você fazer isso do que mensalmente você fazer grandes ajustes, porque você consegue até testar melhor, mensurar melhor, colher as pequenas evoluções e ter uma adaptação muito mais leve também, né? Então, na parte profissional, eu acho que esses são os 4 pontos que, se forem feitos diariamente durante o processo de trabalho, você aumenta a taxa de sucesso e cria um processo evolutivo natural, que beneficia todo mundo que está em torno. E a meta para esses próximos 10 dias é fazer isso todos os dias que tiver no caso, expediente de trabalho, né? Para que de fato a gente consiga ver se essa é a fórmula, se isso é o suficiente e se isso é totalmente possível, né? Então, a meta é essa para a parte profissional. A parte de estudos eu venho fazendo o mínimo necessário, mas ainda está com muito leve e não necessariamente sendo feito da forma como deveria. Então eu coloquei inicialmente 2 itens até para não ficar extremamente complexo por ser um ponto que ainda está inicial. Eu coloquei estudar inglês 30 minutos por dia, e aí o método de ensino eu posso abordar isso mais para frente, eu tenho aqui detalhado, mas não vem ao caso. E o outro ponto é ler todos os dias também. A questão de leitura é muito mais sobre criar um hábito, criar um processo de ler e de parar para fazer uma coisa específica, se possível antes de dormir, que vai causando um benefício em cascata aí, né? E aí a meta do mês é a mesma que na meta profissional. Fazer isso todos os próximos 10 dias. A diferença é que não vai ser só num período de expediente, né, de trabalho. Vai ser todos os dias, 7 dias por semana. Na parte de saúde e físico, né, que eu acabei unificando. Tudo equivale à parte de saúde. Eu coloquei treinar 5 vezes por semana, que eu na verdade já estou fazendo, então vai ser de certa forma manter. Beber 2 litros de água por dia, inicialmente. Tem dia que eu bebo, tem dia que eu não bebo, ainda tá variando um pouco. Bater a meta de proteína, e aí entra o aplicativo, o MyFitnessPal, para começar a mensurar e metrificar grande parte desse processo que eu quero fazer. Ele tem a ver com melhoria de performance, enfim, uma série de outras coisas que, para isso fazer sentido, eu tenho que conseguir bater
a quantidade de proteínas, e não só de proteínas, mas de nutrientes necessários ali, né? Então tem esse item e também criar um déficit calórico de 10% para que eu possa ter uma redução de peso. Eu tenho uma balança, ela mede diversos dados do corpo, tem um aplicativo ali que ele é integrado com a balança e aí a gente consegue ver. Então eu tenho meu peso atual, faz uma medição assim que não é extremamente precisa, mas a gente consegue ter uma comparação. Se você, de certa forma, fizer um acompanhamento nessa mesma balança, você consegue ver diferenças, tanto quando você perde peso, o que você mais perde, se está perdendo gordura, enfim. Então, a ideia de criar esse déficit calórico é justamente para começar a gerar uma perda de peso. E aí focar nisso de uma forma diária, eu acho que é muito mais interessante e relevante do que focar numa parte semanal ou mensal, que pode ser que tenha dias que eu perca bastante e tenha dias que eu não perca. E um outro ponto também é realizar o cardio também 5 vezes por semana. Então, hoje eu estou treinando, no caso musculação, mas eu não estou fazendo cardio. Então, a ideia também seria fazer o cardio 5 vezes por semana. Da parte pessoal, eu coloquei 2 itens. O primeiro item, gravar e publicar um vídeo todo dia. Isso tem a ver muito com essa parte que eu estou fazendo aqui. Não é um vídeo necessariamente dessa parte do desafio, porque eu já estou fazendo isso. Então não faria muito sentido. Seria um vídeo de fato adicional aí, que tem a ver com a parte técnica, enfim, com algum tipo de insight. E não precisa ser só um vídeo extremamente grande. Pode ser um vídeo menor, pode ser um shorts, enfim, pode variar. E também finalizar a questão do Opala, que eu estou reformando, que especificamente falando, finalizar essa parte da funilaria, resolver isso 100%. Esse é um processo que ele está se alongando há muito tempo, por diversos problemas, muito mais referente à parte do funileiro, de desorganização, de não cumprimento de data, e eu estipulei o prazo para isso ser resolvido de fato esse mês, e caso não seja resolvido, vai ser resolvido de outra forma, tirar o carro, enfim. E na parte do financeiro, pensando numa visão muito mais a longo prazo, a gente tem 3 camadas. A camada de entrar no ponto de sustentabilidade. O que seria isso? Independente se você tem dívidas ou não tem dívidas, a sustentabilidade é o que eu ganho, é possível fazer tudo o que eu preciso fazer de uma forma planejada, não apenas de uma forma de eu recebo, pago tudo e depois eu sobrevivo, mas de uma forma planejada eu consigo receber, consigo fazer tudo de acordo com o planejamento, consigo guardar uma parte também para possíveis problemas, uma reserva, esse tipo de coisa. Então, o primeiro item seria chegar num ponto sustentável. O segundo item, quitar todas as dívidas. E nesse caso, dívida não seria um nome necessariamente está sujo. Se você tem algum tipo de parcelamento, é uma dívida. Então, quitar todas as dívidas e também completar a reserva de emergência, que é basicamente você ter uma quantidade de dias que eu estipulei 12 meses, diferente ao seu custo. Vou dar um exemplo. Se o seu custo mensal é de R$1.000, você teria que ter R$12.000 guardados para algum tipo de possível emergência que você possa ter ao longo de 12 meses, por exemplo. Então eu estipulei, a reserva de emergência seria equivalente a 12 meses do custo fixo mensal que eu tenho no momento estipulado. Então esses seriam os 3 passos. E para a meta desse mês, eu estipulei que são 2 itens na parte financeira. Chegar ao ponto sustentável e não criar novas dívidas. Porque grande parte desse planejamento requer você fazer um planejamento, trazer a clareza, a conscientização e depois fechar a torneira para que não continue entrando, de certa forma, dívidas, custos e tudo mais. Porque senão seu planejamento ele é como se tivesse uma data de validade. Ele perde o sentido porque os números não são mais esses. Então, assim, começou o mês 10 com esses itens inicialmente. A ideia é manter no mínimo 10 dias com esses itens e reavaliar para verificar se está dando certo, para verificar se a gente pode avançar. E a ideia é metrificar e gamificar esses processos ao longo desse mês para que a gente possa entrar no dia 1º de dezembro, que é quando de fato vai virar um mês, e reavaliar, verificar, tá dando certo, não tá, conseguir cumprir tudo que eu tinha estipulado, não cumpri e assim por diante. Então, essa seria uma análise por primeiro momento, e aí com os próximos vídeos eu vou tentar trazer muito mais detalhado também, vou tentar trazer alguns relatos de vídeo e tudo mais do processo sendo feito, até para ficar um pouco mais dinâmico e não ficar algo só falado assim, né? Lógico, tentando não aumentar muito a complexidade também, porque dependendo da complexidade, principalmente
de fazer esse formato de vídeo diário que está sendo feito no final do dia antes de dormir pode gerar uma complexidade que pode acabar atrapalhando em todo o processo, ou no processo de sono, ou no processo de fato disso ser viável ao longo do tempo. Então, por primeiro momento é isso. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado extremamente complexo aí para todo mundo. E é isso. Valeu, é nóis.